todos! Essa é uma introdução padrão, então vocês vão ouvir isso por mais 6 ou 7 vezes. Recentemente eu li Tia Coisa e a estudante de psicologia em mim se divertiu fazendo um monte de roteiros com as histórias, curiosidades e reflexões sobre as questões psíquicas de cada personagem do Clube dos Otários. Esses são vídeos de análise da versão do livro de Tia Coisa. Obviamente terão spoilers, então estejam avisados. Que bom que você está aqui! Por favor, aproveite para se inscrever, deixar seu like e me contar nos comentários sobre quem é o seu personagem preferido. Dito e feito tudo isso, aproveitem o vídeo. Benjamin Hanscom é um garoto de 11 anos que mora com a mãe. Ele é uma mente criativa que gosta de criar projetos, ler livros e frequentemente se perde em devaneios sobre Beverly Marsh, uma garota de sua turma. Ele é chamado principalmente de Ben. Outros apelidos são Benny, usado pela mãe dele e pela bibliotecária, mulher por quem ele nutria um certo carinho, e Monte de Feno, ou, no original, Haystack. Rich inventou esse apelido por causa do lutador Haystack Calhoun, que também era meio que uma espécie de gigante gentil e chegou a pesar 270 quilos. O apelido funcionou tão bem que todos os perdedores passaram a usá-lo ao longo do tempo. Falando da aparência, Ben sempre usava moletons longos mesmo em dias quentes, porque ele morria de vergonha do próprio corpo. Ele se movia delicadamente para um garoto do tamanho dele, e é basicamente só isso. A gente não sabe cor dos olhos, corte de cabelo, feições, nada. Só que ele usava o cabelo penteado pro lado. Stephen King só menciona que ele era gordo, muito gordo, que ocupava espaço, que era amplo, largo e enorme. Vocês entenderam que ele estava acima do peso, pessoal? Stephen King é o maior bullying que existe nessa história depois de Henry Bowers. Até quando ele quer elogiar, ele menciona que o Ben é gordo. Tipo quando ele diz que a mente do Ben era tão ágil e rápida quanto seu corpo era obeso. Por conta do peso, o Ben nunca jogou beisebol nem basquete e sempre era o primeiro a ser pego no pega-pega. Ele corria bastante rápido, mas enquanto estava em Delhi e antes de se tornar mais corajoso com a ajuda dos otários, Ben sentia muita vergonha de como seu corpo parecia enquanto ele corria, então ele evitava isso ao máximo. Ben tem uma personalidade descrita como tranquila e reservada, mas ele pode se tornar um tigre louco quando irritado. O que irrita Ben principalmente é quando Bev está em perigo. Ele tem uma personalidade protetora e cavalheiresca que vem muito dos quadrinhos de super-heróis e dos programas de televisão que ele consumia. Um dos atores preferidos do Ben era o Broderick Crawford, porque ele era impetuoso e não aceitava ouvir besteira de ninguém. Sobretudo, Broderick também era gordo. Frequentemente, Ben se perdia nesses devaneios onde ele estava enfrentando pessoas que queriam machucar a Bev, e onde eles eram casados, moravam em uma casinha nos arredores da cidade, tinham uma vidinha doméstica feliz. Então ele se perdia muito nessas fantasias, e nelas ele também chamava a Bev de gata, algo que só o Rich parecia ter confiança para fazer na infância. Outro lugar para onde o Ben gostava de ir era o parque, onde ele ficava sussurrando "Eu amo Beverly Marsh" ou "Beverly Hanscom" para as árvores. Bill achava Ben durão e astucioso, mais firme do que o Rich, e é por isso que assustava tanto vê-lo desmoronar. Ben era realmente obstinado quando ele se importava com algo, como quando ele se engajava em um projeto, por exemplo, quando ele fez as bilhas de prata para o grupo ou quando ele decidiu emagrecer. Os adultos tendiam a gostar bastante do Ben. Ele tinha uma certa proximidade com a bibliotecária e com a sua professora, a senhora Douglas, que eram as únicas outras pessoas além da sua mãe com quem Ben conversava. Elas achavam Ben educado porque ele falava baixo, era atencioso e às vezes era até engraçado de uma maneira tranquila. Ben também pode ser descrito como inocente. Ele era o tipo de criança que uma vez encontrou 4 garrafas de cerveja e então foi até o mercadinho onde trocou tudo por doces. É um contraste com os outros personagens, porque eu imagino que talvez se fosse a Bev, ela trocaria por cigarros e Rich provavelmente beberia as garrafas ele mesmo. Como eu mencionei, o Ben morava só com a mãe dele. O pai morreu em 1951, quando Ben tinha 4 anos. O pai dele deixou para trás um monte de dívidas e $4 de prata. Na verdade, esses dólares são moedas, mas a tradução que eu li da Regiane colocou como dólares. Eu acho que é porque centavos de prata não soavam tão eloquente assim. De qualquer forma, são prata de verdade
e 27 anos depois elas valeriam muito dinheiro, mas naquele momento não valiam muita coisa. Ben passava a maior parte dos seus dias na biblioteca pública de Delhi. Além dos livros, ele era apaixonado pela arquitetura do lugar. Tinha um túnel de vidro que ligava a biblioteca dos adultos com a biblioteca infantil, e esse túnel acabou sendo a inspiração para o prédio da BBC que o Ben projetaria 27 anos depois. Na verdade, não é nem inspiração, é só plágio mesmo. Tem até uma ceninha do Ben perguntando pro Mike se ele reconhecia o túnel, e aí os dois riem porque é uma cópia do túnel da biblioteca de Delhi. E essa é mais uma representação de um conteúdo inconsciente reprimido, retornando nesses lapsos de memórias que perseguiram os perdedores ao longo da vida adulta deles. No fim, esse túnel acaba até sendo explodido com a morte da coisa, então o Ben não corre o risco de ser processado por plágio. De qualquer forma, desde pequeno, Ben já tinha inclinação para ser arquiteto. Além desse fascínio pela biblioteca de Delhi, ele gostava de construir coisas com seu kit Lincoln Logs, e ele tinha uma aptidão praticamente inata para projetar as coisas. Ele conseguiu projetar uma barragem no Bellens, mesmo sem saber nada sobre barragens, sem nunca ter lido nada sobre. E não só ele projetou, como ele também conseguiu organizar Ed, Bill, Rich e Stan para montarem a barragem. E não apenas isso, mas essa barragem também funcionou a ponto de causar problemas no encanamento das ruas de Delhi. Foi ele quem projetou a sede do Clube dos Perdedores e coordenou a construção, assim como também foi ele quem transformou um dos dólares de prata em uma bilha que a Bev usaria para tentar matar a coisa. E mesmo 27 anos depois, ainda tinha otário crédulo de que o Ben conseguiria sim fazer uma bala de prata se ele tentasse. A mãe de Ben se chamava Arlene Hanscom e tinha 32 anos em 1958. Ela trabalhava como caixa de supermercado e quase nunca estava em casa, porque além de criar o filho sozinha, ela ainda tinha que dar conta de todas as dívidas que o marido deixou após a morte. Por causa disso, o Ben passava muito tempo sozinho, ele não tinha amigos na escola, nem irmãos, então ele chegava da escola e passava todo esse tempo sem interagir com ninguém. Falando de passagem aqui, embora eu tivesse amigas na escola, eu também fui filha única de mãe solo, então eu entendo perfeitamente o sentimento contraditório de querer ter minha mãe mais perto de mim e ao mesmo tempo saber que ela tinha que trabalhar. É um tipo de solidão muito amarga essa sensação. Como a mãe do Ben trabalhava tanto, ela também não o conhecia muito bem. Por exemplo, ela não sabia que o Ben não tinha amigos, então o Ben tinha dificuldades em confiar nela. Ben amava a mãe dele, mas como ele não confiava nela, ele nunca contava nada para ela, nem sobre o bullying e nem sobre a coisa. E é uma coisa muito triste, porque eles se amam claramente. Tem uma cena muito fofa deles conversando, da mãe dele preocupada porque supostamente tem um serial killer em Delhi. E aí ela dá um relógio pro Ben para ele poder sempre ver as horas e voltar para casa cedo, mas ainda assim o Ben não consegue confiar nela. E não é culpa dela ela não estar presente pro filho, eu tenho certeza que ela gostaria, ela só não pode, não consegue. Ben sofria bullying por ser gordo, não apenas de Henry Bowers e seus amigos, mas aparentemente de outras crianças também. Na escola ele passava os intervalos sozinho, lendo e comendo seu almoço, que ele levava em um saco que, de acordo com o Bill, era do tamanho de um saco de lavanderia. A gente não sabe bem como era a relação do Ben com Henry Bowers antes do capítulo 1, mas sabemos que ele já era uma vítima há tempo suficiente para que estivesse cansado do bullying. Na semana de provas, Helen se sentou perto de Ben durante a prova de matemática e exigiu que o garoto lhe desse as respostas. Nessa hora, o Ben teve um raciocínio sofisticadamente adulto, que eu acho que veio de uma outra força, e aí o Ben pensa que se o Helen reprovasse naquela prova, ele também reprovaria de série, e então eles não teriam que ser mais da mesma sala. Pensando nisso, o Ben se nega a passar a cola para o Bowers, Henry reprova na prova e precisa fazer uma recuperação durante o verão, o que o deixa furioso porque ele não teria como ajudar o seu pai maluco na fazenda, porque ele estaria preso na escola. Isso faz com que ele acumule uma raiva muito grande do Ben, e a partir daí o bullying de Henry se intensifica juntamente com a influência que a coisa tinha sobre ele, o que o leva a perseguir Ben até a Torre do Beijo, onde temos a cena de Henry Bowers tentando escrever seu nome na barriga de Ben com uma faca. Ben felizmente conseguiu fugir dessa situação, acabando por parar no Bellens, onde ele conheceu Bill e Ed.
Mais tarde, o Ben também foge de Helen por uma segunda vez, quando ele, Bev e Rich são perseguidos por ele e seus amigos no cinema. Essas duas fugas e o fato de passar a ter amigos ao seu lado faz com que Ben ganhe cada vez mais coragem ao longo do livro, até chegando a assumir uma postura de combate física nos confrontos que tiveram. Ele se tornava particularmente protetor quando a Bev estava em perigo. Por causa de todas essas fugas e por não ter passado a cola para Harry, Ben acreditava que Harry o odiava mais do que a todos os outros perdedores. Harry realmente o odiava, mas Ben estava errado. Ele não era o mais odiado. Esse lugar pertencia a outra pessoa. Outro fator que influenciou nesse desenvolvimento de personagem do Ben, dele ser mais corajoso, mais autoconfiante, é a forma como a luta contra a coisa vai progredindo. A primeira vez que o Ben teve contato com a coisa foi em janeiro de 1958, um mês depois do Bill ter aberto o livro do George. Ben ficou até mais tarde na escola ajudando sua professora a organizar alguns livros. Quando ele saiu já estava escurecendo e estava nevando muito. Ben prometeu à professora que andaria rápido e que seria cauteloso, o que ainda me parece meio estúpido se eu for dar minha opinião. Se eu sou professora e moro numa cidade onde tem um serial killer matando criancinha, eu nunca quero deixar meu aluno sair tarde sozinho num dia de neve, mas tá. O Ben tá indo para casa e na parte do caminho que ele passava pelo Bellins, ele viu uma múmia. Não apenas uma múmia, mas uma múmia palhaço. É bonitinho que são medos tão... Eu não quero falar bobinhos, porque eu não quero soar como se eu estivesse zombando desses medos, mas, puxa, o Rich do filme tem uma questão super séria com a homofobia internalizada que persegue ele até na vida adulta. O Mike tem que lidar com alucinações dos seus pais queimando vivos num incêndio, enquanto no livro é tipo, ah, não, o lobisomem adolescente está nos perseguindo, ou, oh meu Deus, um pássaro gigante. Até na minissérie tem um pouco disso, eu adoro a cena do Ed sendo perseguido por chuveiros. É mais próximo do imaginário infantil de uma criança, mas eu ainda gosto da abordagem do filme em que eles trabalham com um terror psicológico também. Adultos tendem a subestimar as crianças, mas esses pequenos vivem emoções tão intensas e profundas quanto os adultos. O medo é uma dessas emoções. De qualquer forma, alguns meses depois, o Ben conta essa experiência para os otários e conforme suas histórias se cruzam e eles percebem que todos tiveram visões parecidas do palhaço, Ben concorda com Bill quando ele decide matar a coisa. Como a forma que a coisa sumiu enquanto perseguia Bill e Rich para fora da casa da rua Neighbor foi a de um lobisomem, Bill decide que eles precisam de balas de prata para matar a coisa. O problema é que eles são apenas 7 crianças que não sabem como conseguir balas e nem prata. Felizmente, o Ben tinha os dólares de prata que o seu pai deixou, então ele usa um deles para fazer 2 pequenas bolinhas de prata que eles usariam em um estilingue para tentar matar a coisa. Obviamente isso não deu certo, o Ben quase foi morto, saindo com um arranhão no estômago feito pelas garras da coisa. Depois disso, pelo menos em 58, as interações de Ben com a coisa acontecem apenas junto com os outros perdedores. Então, o que sabemos após o capítulo 1 é que em 1961 a mãe de Ben perdeu o emprego e por causa disso eles também tiveram que se mudar de Delhi. Eles foram para Nebraska, onde foram morar com a tia do Ben. Essa mulher se chamava Jean e era uma verdadeira vaca. Além dela não parar de falar sobre como a Arlene era sortuda por ter uma irmã como ela também fazia um terror psicológico pesado em cima do Ben por causa do peso dele. Jean dizia que o Ben dava nojo nela e que ele devia comer menos, mas ela também não parava de falar sobre como ele deveria comer tudo que estava em seu prato porque havia crianças passando fome. A mãe de Ben demorou cerca de 2 anos para conseguir um emprego novo devido a uma recessão no país, e enquanto isso Ben, em um protesto silencioso, começou a comer cada vez mais como forma de confrontar a tia. Quando ele e a mãe se mudaram para Omaha, o Ben já estava com 16, 17 anos e pesava 95 quilos. Por causa disso, Ben começou a sofrer um bullying muito intenso na escola, a ponto de um monte de adolescente o perseguir pelado pela escola enquanto lhe batiam e o humilhavam. Essa ocasião em específico fez com que o Ben se deparasse com o treinador Woodley. O treinador é outro grande babaca que, embora impeça os garotos de continuarem a bater em Ben, diz a Ben que ele não merece pena e que ele é nojento.
Ben pensou pela última vez nos otários e em Henry Bowers nesse momento. Como eu disse, o Ben começa como um personagem muito tímido e inseguro, e conforme o livro avança e ele passa a ter bons amigos com quem se relacionar e a enfrentar seus medos através do Pennywise, Ben vai se empoderando, ele passa a se impor mais, ele é mais corajoso e sabe que foi capaz, junto dos amigos, de enfrentar uma força maior do que eles. Uma força que faria o treinador Woodley tremer nas próprias pernas. Ben pensa em tudo o que passou e é por isso que ele se levanta do chão onde os valentões o tinham jogado e começa a gritar com o treinador. Ben diz que vai emagrecer, que vai entrar para a equipe de corrida e que calaria a boca do treinador. E ele meio que consegue fazer tudo isso. Então o Ben começa o seu processo de emagrecimento e o maior problema nesse processo acaba sendo, surpreendentemente, a sua própria mãe. Arlene discordava que Ben era gordo, porque para ela ele só tinha ossos largos, o que me leva a falar sobre a responsabilidade dos pais na obesidade infantil. Porque assim, não era que a Arlene gostasse que o filho dela fosse gordo, ela gostava que ele estivesse bem alimentado. Quando Ben começa a sua dieta, ele passa a comer menos, e a Arlene começa a sentir que não está provendo o suficiente. A Arlene não podia fazer muito pelo filho. Ela era uma mulher viúva que passava a maior parte do tempo trabalhando. O mínimo que ela podia fazer, na cabeça dela, era prover refeições fartas para o seu filho. Para Arlene, o ato de fazer muita comida e ver Ben comer essa comida era prazeroso no sentido de meu trabalho está valendo a pena. Um sentimento de pelo menos isso eu consigo fazer pelo meu filho. Eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, porque eu também fui criada só pela minha mãe, e a minha mãe também foi caixa de supermercado em certa parte da minha infância. Então não, nós não tínhamos muito dinheiro. E o que acontecia é que a minha mãe passava a maior parte do dia trabalhando e no supermercado ela via todo tipo de família. Claro que ela via famílias que só podiam comprar o essencial e as marcas mais baratas, mas ela também via as famílias que enchiam os carrinhos com todo tipo de guloseima e comida das melhores marcas para seus filhos. Para um pai, uma mãe, o que for, na verdade, é doloroso você sentir que não pode fazer o suficiente pelo seu filho, que você não pode dar do melhor para o seu filho. Para minha mãe, era doloroso ver uma mãe poder comprar, por exemplo, uma caixa de chocolate no meio da semana para o seu filho, enquanto ela chegava em casa e tinha que me ver comer os farelos no fundo do pote de biscoito. Foi uma época estranha. Por sorte, a gente sempre teve uma família unida, mas esse não é realmente o assunto aqui. A coisa é que quando as nossas condições de vida melhoraram um pouco, a minha mãe ficava particularmente feliz em comprar para mim coisas que eu gostava do supermercado. Era um prazer para ela poder comprar um doce ou um salgadinho que eu gostava. Mesmo que ela própria não gostasse ou não fosse comer, o prazer estava no ato de prover. E assim, gente, eu tenho 22 anos e até hoje é muito difícil mesmo, a minha mãe ir no supermercado e não voltar com alguma coisa para mim. Nem que seja um chiclete, uma bala, mas ela sempre volta para casa com alguma coisa para mim comer. E ela fica genuinamente chateada quando ela, entre aspas, não acerta, ou quando ela compra alguma coisa ruim que eu não gosto, ela fica muito mal. Porque faz ela feliz quando eu estou feliz. É um prazer momentâneo, é comida, mas é algo importante na nossa história de vida. Então, para Arlene é a mesma coisa. Essa é uma forma dela de demonstrar amor pelo filho. Quando Ben chega em casa dizendo que quer emagrecer e passa a comer cada vez menos, é como se o amor dela estivesse sendo rejeitado. Então, a Arlene e o Ben brigaram feio, a relação deles ficou muito tensa, e o Ben, no entanto, não deixa isso impedir-o. Eu mencionei que ele era obstinado, então, ele realmente começa a emagrecer, mesmo sem o apoio da mãe. A Arlene se recusa a comprar roupas novas para ele, o que faz com que ele tenha que andar pelas ruas com calças caindo e blusas folgadas. É por isso que o Ben arranja um emprego como entregador de jornal, onde ele perde a vergonha de correr, porque ele começa a correr para entregar os jornais, e com o dinheiro ele começa a comprar as próprias roupas. Eu também tenho uma memória assim de que ele aprendeu a costurar nessa época para consertar as próprias roupas, mas eu acho que eu tô inventando isso, hein? Eu vou dar uma procurada depois se aparecer no vídeo, é porque realmente foi mencionado, mas eu acho que tá só na minha cabeça essa informação. Um dia, durante as aulas de saúde e nutrição na escola, o Ben descobriu a salada.
Com isso, a relação dele e da Arlene se atenuou um pouco, porque o Ben passou a comer muita salada e a Arlene voltou a sentir que estava provendo para o filho. Não era realmente sobre o que o Ben comia, contando que ele comesse. E olha aí a importância da educação nutricional para combate à obesidade infantil. Imagina só não saber que salada faz bem. É por isso que programas de alimentação saudável nas escolas é importante, não por questões estéticas, mas por uma questão de saúde, bem-estar e longevidade de vida. Antes de qualquer amizade com os otários começar, o Ben já era apaixonado pela Beverly. Ele a achava bonita e muito mais legal do que qualquer outra garota. Ele sempre pensava nela quando ouvia a música Earth Angels dos Penguins, na parte em que cantam Minha querida amada, amo você o tempo todo. Apesar disso, o Ben nunca pensou em contar para ela sobre esses sentimentos, porque para ele, garotos gordos só podem amar garotas bonitas por dentro. No livro, o primeiro contato deles também acontece no último dia de aula. Como o Ben estava fugindo do Bowers, ele estava preocupado em sair da escola e encontrá-los. Nisso, a Bev passa pelo Ben perguntando se ele gosta tanto da escola a ponto de querer ficar ali o dia todo. O Ben diz que não, a Bev disse que isso era bom, já que eles estavam de férias. Aí a Bev desejou boas férias para o Ben e sai de cena com os cabelos ruivos ao vento e uma tornozeleira refletindo no sol, que fazem Ben sentir em seu corpo sensações que ele ainda não era capaz de entender. Nesse mesmo dia, o Ben foi até a biblioteca, onde ele escreveu um poema para a Bev. Na última semana de aula, antes da prova, a turma de Ben aprendeu sobre os haikais, que são um tipo de poesia japonesa composta por apenas 3 linhas com um padrão específico de sílabas. Ben escreve no cartão postal de Derry o famigerado Cabelos de Fogo como brasas no inverno, meu coração queima. O Ben não se importava que a Bev nunca soubesse que foi ele quem escreveu esse cartão, porque isso a faria feliz e para ele era isso que importava. Mesmo assim, a Bev sabia sim que foi o Ben quem escreveu o cartão para ela, porque o Ben nunca foi muito sutil sobre os seus sentimentos. Em dado momento, a Bev agradece ao Ben pelo poema, o que ele inicialmente nega, dizendo que um garoto como ele não poderia escrever algo tão bonito assim. Bev diz que nem mesmo Bill poderia ter escrito algo tão bonito assim. Ela agradece pelo poema e diz a Ben que ela precisa de todo o amor que pudesse receber naquele momento. Ben aponta que Bev gosta de Bill, mas Bev diz que isso não importa. Talvez se eles fossem adultos isso importasse, mas naquele momento ela gostava de todos os amigos de uma forma especial. O que parece uma patifaria para mim, mas eu vou ser a última a julgar a maleabilidade do amor jovem. Esse é meio que o máximo que a relação dos dois chega de uma resolução. Depois disso, Ben continua sonhando com a Bev, e a Bev tem relações com todos eles antes de todo mundo se esquecer um dos outros. Ben era uma criança solitária. Ele não tinha amigos, mas tinha seus livros e seus sonhos. O Ben não se considerava uma criança solitária, já que ele nunca teve amigos. Afinal, não dá para você sentir falta do que você nunca teve. É justamente por essa falta de experiência que ele age de forma tão cautelosa quando ele conhece os otários. Bill e Ed são os primeiros. Tudo começa quando eles se conheceram. O Ben foi perseguido por Henry Bowers e seus amigos até a Ponte do Beijo. Aí o Ben escapou, se escondendo do Bellins. Henry e seus amigos continuam procurando por ele, mas só encontram Bill e Ed tentando construir uma barragem. É quando Henry aparece e junto com a Roto e Victor destroem a barragem, dizendo que era uma barragem de bebê. Ed começou a questionar sobre o porquê fizeram isso e acabou ganhando um soco no nariz por isso, o que manchou a sua camiseta e desencadeou a crise de asma. Acontece que a bombinha do Ed estava vazia, então Ben ficou com Ed enquanto Bill foi até a farmácia buscar uma nova. Nisso eles conversaram um pouco. Quando Bill retorna com a bombinha e Ed se recupera, eles começam a conversar sobre a barragem que estavam tentando fazer. O Ben diz que eles estavam fazendo de maneira errada e o Bill o convida para retornar no dia seguinte para que eles possam tentar de novo da forma como o Ben achava que funcionaria. Depois disso, o Ben ajudou o Ed a evitar o pronto-socorro, porque o Ed sabia que a sua mãe iria surtar se visse o sangue na sua camiseta. Ben disse ao Ed para comprar leite achocolatado e jogar por cima, o que funcionou e o Ed conseguiu evitar a preocupação da Sônia. Assim, o Ben retorna no dia seguinte com o material e os três começam a construir a barragem. Rich e Stance chegam logo depois e Ben passa por uma espécie de mini crise existencial ali,
porque como o Ben nunca teve amigos e as suas interações com as outras crianças se resumia em piadinhas sobre o peso dele, ele fica muito receoso com as risadas dos perdedores. Todos os otários são vítimas de bullying. Alguns mais, alguns menos, mas todos eles têm suas peculiaridades que fazem com que eles sejam vítimas de valentões. A coisa é que enquanto o restante de Delhi zombam deles por causa disso, os otários se acolhem e são capazes de reconhecerem essas características sem transformarem isso em algo pejorativo. Quando o Rich faz uma piada sobre o Mike ser negro ou Stanley ser judeu, ele não está tentando ser racista ou antissemita ou preconceituoso de forma alguma. Ele não está tentando fazer essa piada para ser cruel. Ele está brincando com uma característica que um amigo tem, muitas vezes se utilizando de estereótipos para isso, como o fato de Stan ser secretamente rico porque judeus são bons em ganhar dinheiro. Em nenhum momento o Rich trata isso como se fosse uma verdade. Ele não usa o fato de Stan ser judeu como algo para envergonhá-lo ou inferiorizá-lo. A piada é o estereótipo, não o Stanley. E ok, algumas pessoas têm problemas com piadas desse tipo, e eu não estou aqui para discutir o limite do humor. Tudo o que eu quero dizer é que os otários são amigos e eles se permitem abertura para fazerem esse tipo de piadas uns com os outros. Eu imagino que se um deles se ofendesse com algum comentário, isso seria respeitado. Só pela forma como eles não fazem piadas, por exemplo, com os pais da Bev ou com o irmão do Bill. Eles sabem onde estão os limites e não estão tentando se machucar enquanto brincam uns com os outros. Eu estou falando tudo isso só para dizer que o Ben teve que aprender a entender essa dinâmica. Ele tem dificuldades em entender se os perdedores estão rindo dele ou com ele, porque até então todo mundo na cidade só tinha rido dele. Ele tem dificuldades em entender principalmente o Rich, porque é o Rich quem faz mais piadas. Então o Ben, que já estava cauteloso só com o Ed e o Bill, quando o Rich aparece cheio de energia, com aquela personalidade escandalosa dele, fazendo salamaleques e vozes e irritando o Ed, chamando ele de monte de feno, o Ben fica um pouco assustado, ainda tentando entender se Rich e Tosia estavam zombando dele ou não. Um detalhe é que não foi nem a primeira vez que o Ben falava com o Rich, uma interação anterior deles foi mencionada, mas mesmo assim o Ben ainda tem o seu momento de cautela ali. Depois ele e o Rich acabam se aproximando mais, principalmente quando o Rich chama ele para ir ao cinema, e o Ben se adapta ao jeitinho dos perdedores, enquanto ele mesmo também começa a fazer piadas e a ganhar mais autoconfiança. O que é muito legal de se acompanhar ao longo do livro, você vê essa mudança do personagem. Além da paixão pela Bev e da admiração que tinha pelo Bill, o Ben não demonstra nenhum outro sentimento expressivo por nenhum outro perdedor específico. Ele vai ao cinema com o Rich e passa um tempo frequentando a biblioteca com o Rich e Bill na época em que estavam aprendendo sobre as balas de prata. Mas se eu fosse chutar, eu diria que ele tinha uma proximidade maior com o Ed. Tem uma cena onde a Bev encontrou o Ben e o Ed jogando moedas junto com um figurante, o que indica que eles provavelmente saíam juntos para ficarem de bobeira, coisa que ele aparentemente não fazia com o Michael e Stan. Enquanto pelo Bill, Ben tinha uma grande admiração por ele, assim como os outros perdedores, porque, como eu mencionei, todo mundo amava o Bill. O Ben via no Bill aquilo que ele não reconhecia em si mesmo, porque além do amor da Bev, Bill era magro e o mais bonito dos perdedores. Ben o considerava um líder nato e corajoso. Essa admiração era tão grande que o Rich pensa que o Ben sentiria ciúmes se a Bev se apaixonasse por qualquer outro garoto do clube. Mas como era o Bill, o Ben não ficou enciumado. Na verdade, ele entendia como algo natural a Bev se sentir atraída por alguém como o Bill, o que diz muito sobre a insegurança dele. E bom, Ben é quem elabora o projeto da sede do clube, ao contrário do filme, onde o Ben meio que encontrou o lugar pronto e só reforçou as estruturas sozinho. Aqui os perdedores são quem fazem tudo do zero. O Ben elabora o projeto e ele e os perdedores passam parte de julho cavando um enorme buraco no chão e recolhendo tábuas do lixão, enquanto ouviam música no rádio de Rich e aproveitavam o meio do verão. Eles também fizeram uma vaquinha para comprarem dobradiças para as portas e janelas, e quando o clube ficou pronto, foi lá que uma Bev assustada e o Ben se abraçaram enquanto eles se escondiam do Henry Bowie sob a influência da coisa. Eles não foram pegos, mas quebraram o rádio do Rich. Ben se tornou arquiteto
A revista Time o definiu como talvez o mais promissor jovem arquiteto dos Estados Unidos. Por causa do trabalho, o Ben viajou para vários lugares, mas manteve residência na cidade de Omaha, em Nebraska, onde tinha uma fazenda com uma pista de pouso para o seu jatinho de tão rico que ele ficou. Alguns dos trabalhos de Ben foram um arranha-céu que ele construiu em Nova York, uma galeria de arte em Redondo Beach e um prédio comercial em Salt Lake City. Além disso, em 1983, ele foi o responsável pelo novo centro de comunicações da BBC em Londres, um prédio sobre o qual a imprensa britânica ainda debatia se era um sonho ou um aborto. Ben nunca chegou a se casar e também não sabemos de nenhum outro envolvimento romântico que ele possa ter tido. Ao contrário da minissérie, ele não tem uma postura arrogante sobre isso. Na minissérie a gente vê meio que o Ben ali como um mulherengo. Ele diz que escapou do casamento sei lá quantas vezes. Na primeira aparição dele, a gente vê ele com uma mulher também. O filme é mais parecido com o livro. O Ben pode não ter passado 27 anos guardando a página do anuário só com a assinatura de sua paixão, mas ele continua extremamente solitário. O Ben ia a um bar toda sexta e sábado à noite. Ele só bebia cerveja e sempre deixava $10 de gorjeta. Apesar de ter pretendentes, o Ben nunca saía com nenhuma mulher e chegam a questionar se ele seria gay, e o barista diz que não, mas sim que o Ben era o homem mais solitário que ele já conheceu. O Ben meio que podia ter entrado em contato com o Bill, porque ele sabia que o Bill era escritor. Para falar a verdade, a maioria dos perdedores pareciam saber que o Bill se tornou um autor best-seller. Eu acho que o Bill foi uma figura tão importante na vida deles, que ele acabou se sobressaindo de alguma forma. Porque o Rich e o Ben também são famosos, mas ninguém parece se lembrar deles como se lembram do Bill. Stanley leu todos os livros de Bill e chegou a pensar em enviar cartas para ele. O marido da Bev chegou a ler A Correnteza Negra. Inclusive, ele e Bev foram ver o filme no cinema. Acho que o Edge também sabia, tem alguma menção a ele falando sobre o Bill. Só o Rich que não tem nenhuma menção a ele saber ou não sobre isso. Mas enfim, o Ben sabia que o Bill era um autor, embora não saibamos se ele chegou a ler algum dos livros dele. Falando da aparência, o Ben ainda possui uma cicatriz em forma da letra H na barriga, por causa do Henry Bowers. Ele ficou magro, o cabelo está grisalho e comprido, mas ainda mantido penteado do mesmo jeito, partido de lado. E é só isso que a gente sabe da aparência dele, não tem muito detalhe. Mas o Bill o descreve como um modelo de revista na reunião do Jade. Após receber a ligação de Mike, Ben foi para o bar encher a cara. No filme, ele diz que o coração dele começou a disparar, enquanto na minissérie ele chega a considerar saltar de um prédio. No livro, ele também fica muito assustado, ele parece um tanto desorientado com a ligação. Ele vai para o bar onde ele começa a beber de uma forma muito estranha, o que deixou o barman preocupado e só piorou quando Ben deu a ele seus $3 de prata e saiu do bar se despedindo com um tom de finalidade. Nesse momento, o barman teve certeza de que nunca mais veria o Ben. É um pouco triste como, fora o Bill, nenhum dos perdedores tem com quem conversar sobre Dewey. Ed praticamente foge da mira, o marido da Bev enlouquece, Rich nunca se casou, não parece ter amigos nem ninguém por perto, e Ben tem que conversar com o barman sobre isso. Os otários parecem terem se tornado pessoas muito solitárias, e parte meu coração que eles se esqueçam uns dos outros após a morte da coisa. Porque eles conseguem se lembrar, por um instante eles se lembram uns dos outros, eles se lembram da amizade deles, e aí eles recuperam isso, eles dizem que eles ainda são os melhores amigos que tiveram na vida, apenas para se esquecerem disso. Coitados. Em Dewey, após se reencontrarem e jantarem, eles são atacados pelos biscoitos da sorte. Cada biscoito contém um medo de cada perdedor. Seja um medo antigo, mas que é mantido, como o da Bev, de onde sai sangue do biscoito dela, ou algo que se relacione apenas com vivências atuais daquele momento, como o de Bill, de onde saiu uma mosca mutante porque ele andava pesquisando sobre para um novo livro. O biscoito do Ben, no entanto, não sai nada de dentro dele. Na verdade, o biscoito de Ben tinha 2 dentes dentro do vão, com raízes escuras e sangue coagulado. Não sei se estava se mexendo ou não, mas o Ben claramente ainda manteve alguma questão com o próprio corpo e peso, embora isso não tenha vindo a ser mais explorado dentro do livro. Após a reunião no Jade, Mike sugere que os otários andem por Dewey e visitem lugares que foram significativos para eles.
Essa ideia do Mike é baseada meramente na intuição dele, mas sabemos que a intuição nesse livro é um tanto quanto mágica. Isso levou o Ben até a biblioteca, onde ele teve um novo encontro com a Coisa. Dessa vez na forma de Drácula palhaço, a Coisa apareceu no topo da escada e apenas Ben conseguia vê-la. Ben está praticamente tendo um ataque de pânico no balcão da biblioteca, parecendo um psicopata, enquanto a Coisa não parava de falar, inclusive assumindo a morte de Bárbara, a bibliotecária por quem Ben tinha tanto carinho. Durante a luta final, eles têm a absurda percepção de que a Coisa estava grávida 27 anos atrás e agora os seus ovos estão em processo de chocar. Não usem cocaína, pessoal. Enquanto Bev fica cuidando do cadáver de Ed e Bill e Rich vão atrás da Coisa, Ben foi o pobre coitado que ficou responsável por se livrar dos ovos usando apenas os pés, os punhos e uma quantidade limitada de fósforos em uma escuridão abissal. E eram muitos ovos. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Por fim, Ben ajudou a carregar o peso morto, que era a esposa do Bill, para fora dos esgotos, e então eles estavam livres. A Coisa estava morta e Dewey estava se afundando. No fim, Ben convidou a Bev para ir para Nebraska, com eles no fim esquecendo tudo o que aconteceu, no que deve ser o desfecho romântico mais mal desenvolvido que eu já li. Eu juro, eles não têm uma única cena solo em 1985. E o livro tem mais de 1000 malditas páginas. Eu não sei como alguém conseguiu fazer a façanha de finalizar esse triângulo amoroso insosso de forma tão absurda. Não tem uma cena deles, nem para eles se beijarem ao saírem dos esgotos. Pelo menos isso teria dado alguma conclusão. É literalmente só isso que a gente sabe, e é através dos relatos do Mike ainda por cima. O Ben volta para Nebraska com a Bev. Imagino que eles comecem a se conhecer pela terceira vez, enquanto o Ben continua o projeto de construção do Centro Cultural dos Estados Montanhosos, que seria um complexo de 6 prédios entalhados na lateral de uma montanha, no qual ele estava trabalhando em 85. E é isso que a gente sabe, pessoal. É só isso, acabou. Enfim, o Ben é um personagem muito querido. É um amor de criança, é uma fofura ler sobre ele. Eu gosto da forma como ele aprende a socializar com os perdedores, porque ele é aquela criança que nunca teve amizade com ninguém, e aí ele encontra um grupo de amigos e ele fica super apegado a essas pessoas. Tanto que a gente vê que ele tem dificuldades em fazer novos amigos depois que ele sai de Dewey, e isso parece ser mantido na vida adulta. É muito bacana ver o desenvolvimento dele, da primeira cena, onde ele tá hesitante sobre tudo que ele vai falar, ele tá com uma postura defensiva, pro Ben que tá, respondendo o Rich no mesmo nível, fazendo piada e rindo, ou um Ben que corre, um Ben que brinca, que ri. Muito legal de ler esse desenvolvimento. Pena que eles esquecem. Sim, eu vou continuar repetindo isso. Eu defini o Ben como construtor porque ele tem essas ideias para projetos e parece muito inato para ele só saber fazer as coisas. A gente sabe que nesse livro tem toda uma questão com a intuição, deles serem guiados, tem um determinismo forte no livro, então são coisas que eram para ser. Quando ele vai construir, não é uma coisa que é só para ele, é algo que é compartilhado com o grupo, e ele consegue coordenar o grupo, organizá-los para que eles ajudem durante as obras, seja a barragem, ou o Clube dos Perdedores, ou as Bilhas de Prata. Enfim, muito obrigada a quem me ouviu tagarelar até aqui, um grande beijo e até um próximo vídeo.